O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, minimizou o papel do agro na alimentação dos brasileiros e disse que o Movimento Sem Terra, o MST, abre aspas, bota alimento na mesa das pessoas, fecha aspas. A declaração ocorreu em entrevista a jornalistas nesta terça-feira. A inflação está sob controle. Nós tivemos no primeiro trimestre um problema de preços do alimento, mas isso se resolve. O presidente Lula até comentou essa semana na Embraer que nós devíamos ter tomado providência de ter importado arroz da Venezuela, por exemplo, e porque houve uma diminuição da área plantada no Brasil. Importante lembrar que quem bota alimento na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, pequenos produtores, agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente torce o nariz quando fala, mas é a realidade. E o agro tem seu papel mais exportador, mas é preciso olhar também para a alimentação do nosso país. Adalberto Piotto, eu queria trazer, ele mencionou o arroz. O J.R. Guzzo escreveu um artigo para a Oeste falando do tal do consumo do Brasil. Exatamente, não dá um dia de consumo. Eu queria trazer esses números porque são interessantes, até vou pedir depois para a produção exibir. Foi um artigo da edição 128, só para a gente entender a dimensão, né, dos números. Então, o MST produz 12 mil toneladas de arroz. O agro brasileiro, entre 10 e 11 milhões de toneladas. E o brasileiro consome 30 mil toneladas de arroz por dia. Os números, como são saudáveis os números, né? É que não fecha a conta, né, os números são saudáveis, como as evidências, elas acabam com as narrativas. Mas tem uma outra coisa aí. O ministro Luiz Marinho, ele tem problema, ele quer colocar sindicato na turma do Uber, esse é o objetivo da vida dele, né? Uma medida, uma ideia do século passado, agora na nova economia, sem considerar, por exemplo, o que pensam os trabalhadores da nova economia. Não, vai lá e coloca uma diretoria de sindicato e... É a turma do coquetel de novo, vamos fazer um coquetel, no dia seguinte ninguém faz mais nada. Mas vamos lá, tem uma coisa que ele obviamente não sabe. Qual é a proteína mais barata hoje no país? É frango, aqui no mundo inteiro. No agronegócio tem uma frase que um frango é um saco de milho que anda, porque 70% do frango é milho. Se você não tivesse, por exemplo, produção de milho no Brasil para alimentar o frango, o brasileiro não comeria proteína animal nenhuma, porque essa é a proteína mais acessível. Agora, como é que eu consigo, eu ia pegar o número aqui da produção de frango, como é que eu consigo alimentar todos esses frangos? Com produção do quê? De milho orgânico do MST, que eu nem sei se tem, mas vamos lá. É tão estúpida a defesa que ele está reduzindo, inclusive, a importância e, obviamente, o valor dos trabalhos dessas pessoas assentadas ou ligadas ao MST que produzem arroz orgânico. Na ideia de dar uma certa grandiloquência, ele diminui a importância, porque, claro, o Guzzo, de novo, mostrou os números aí, Paula, você acabou de nos trazer. Eles são evidentes da farsa da narrativa, não precisa disso. Até porque a alimentação é algo que se complementa, tem a grande propriedade, a pequena propriedade, a média propriedade, mas não é o MST que vai fazer isso sozinho. O MST, na verdade, a especialidade do MST é invadir terra produtiva, como a gente vê. Toda hora a gente vê esse tipo de coisa. Área de pesquisa, como da Embrapa, que foi exatamente a Embrapa quem fez o Brasil ser exatamente essa potência de agricultura no mundo inteiro. 1 bilhão de pessoas dependem do Brasil para se alimentar. Esse é o maior soft power do planeta hoje. O Brasil tem os dois, água e comida. Pensa bem no que é isso. A razão do Brasil ser uma potência e que não vai dar errado, apesar da insistência do atual governo com medidas completamente equivocadas na área econômica, é porque o Brasil se tornou muito importante para o mundo. Você não pode abrir mão. Veja só uma guerra de proporções globais, mas afins. Não dá para se comparar o que foi a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra. Só na Ucrânia, o drama que foi para a economia. Não só na questão dos combustíveis, mas, por exemplo, dos grãos que a Ucrânia exportava e também a Rússia, depois com as sanções, não pôde fazer. Mas dá para entender o tamanho da economia? Aí um país do gigantismo do Brasil, esse sim, o gigantismo real, que não precisa da grandiloquência ou da prepotência de comentários ministeriais para ser o que é, porque ele é sem depender deste governo,
vem com essa história, ele diminui o trabalho do MST e está querendo o quê? Falar mal do agronegócio brasileiro, o agronegócio brasileiro. O ministro Luiz Marinho está preocupado em fazer sindicato para Uber, esse é o negócio dele. É o máximo que ele entende. Errado, porque também não funciona no século XXI.